Olá, bem-vindos a mais um podcast Papo Sem Ruptura, um podcast produzido e apresentado pela NeoGrid. Eu sou a Carolina Vanzuita e hoje a gente está gravando diretamente aqui do NeoGrid Summit 2023 com uma estrutura bem diferente. E o tema desse bate-papo é um assunto que interessa bastante gente. Quem não gosta de falar de preço e lançamento, né? Para falar sobre isso, estão aqui comigo o Helder Mendes, que é gerente executivo de produto da NeoGrid, e o Carlos Schmidl, que é CEO da Predify. Olá, meninos, tudo bem? Olá, tudo certo? É um prazer, muito bom estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, bater esse papo aí tão bom. Pois é, coisa boa que é falar de preço, lançamento, ainda mais esse assunto que a gente vai abordar agora, que além de entregar uma nova solução, que é mais completa para o mercado, tem um gosto especial aqui para a NeoGrid, porque digamos assim, que é o primeiro trabalho materializado em conjunto com o ecossistema, né? Helder, contextualizando para quem não viu a sua palestra aqui no Summit, conta pra gente um pouquinho como é que foi esse lançamento e o que o público pode esperar. Bom, legal. Primeiro, assim, a NeoGrid nasce nesse ramo de supply, trabalhando para que o abastecimento, o planejamento, a distribuição seja cada vez mais inteligente e eficiente. Então, o que a gente vem com esse lançamento hoje é para tornar uma plataforma que continua orquestrando tudo isso, só que agora mais integrado dentro de todo o ecossistema, com uma nova experiência, um redesign mais moderno, mais amigável, com menor fricção, fazendo uso de inteligência artificial, que agora entra essa integração bem bacana com a Predify. E somado a isso, a gente está lançando 3 novas grandes features. Então, além de ter uma experiência renovada numa plataforma nova, a gente tem basicamente 3 features. Uma é uma gestão promocional integrada com todo o abastecimento. O segundo é um lote de reposição inteligente. E o terceiro, pedidos por categoria. Então, dando um pouco de contexto aqui para cada um, tá? Gestão promocional, assim, não tem como falar sobre uma gestão de estoque mais eficiente sem falar de promoção. Então, basicamente, hoje, promoção faz parte do processo de compra de todo consumidor, né? Só que a promoção, ela não basta ser atrativa para o consumidor. Ela precisa ser rentável para o varejista. Então, hoje, a gente tem mais de 50% das promoções que tiveram pelo menos algum problema de abastecimento. Então, esse problema de abastecimento causa ruptura, causa excesso, causa um estresse operacional muito grande. Isso muito acontece porque você tem marketing comercial montando campanhas promocionais, só que muitas vezes sem colaboração de abastecimento. Então, a gente entra com uma solução, que é a primeira solução, como você mesmo disse, integrada dentro do ecossistema Smart, Predify, junto com a NeoGrid, para a gente colocar junto tecnologia nesse processo, fazer com que essa campanha seja feita de forma integrada e automaticamente vai refletir no planejamento e abastecimento. Então, acho que isso é algo muito interessante que a gente vai poder passar a testar agora e a gente vê como muito valor para esse processo como um todo. E as outras duas, bom, quando a gente fala sobre reposição, a gente pensa num universo de milhares de produtos, centenas de lojas, e sempre fica a pergunta assim, como a gente consegue ter um lote de reposição que responda ao ponto de venda a cada momento. E como você consegue conciliar os itens que são chamados fast movers, que são os itens que têm um giro maior, com os slow movers. Então, como você consegue conciliar essa reposição? Então, a gente lança hoje um novo algoritmo que com o objetivo é aumentar o giro desses fast movers, mas mantendo o picking e a frequência de entrega. Então, assim, sem comprometer a ruptura. Então, isso vai ser bem legal também. E, por último, pedido por categoria. A gente sabe que, muitas vezes, é mais importante o tipo de item que está exposto na prateleira, exemplo, arroz branco tipo 1, do que qual marca, qual SKU exatamente está disponível na gôndola. Então, a partir de agora, a gente vai permitir com que o varejista ele consiga fazer uma gestão de compra e abastecimento por esse agrupamento de SKU, por esse agrupamento de itens. Isso tudo para melhorar a cobertura, melhorar a visibilidade desses produtos e, consequentemente, reduzir o estoque. Então, bom, dei uma pincelada aqui, uma resumida, mas
Acho que o vídeo vai estar disponível aí da apresentação para todo mundo assistir, quem quiser. Bem bacana. E Carlos, você, né, que fundou a Predify, que hoje é uma plataforma do nosso ecossistema NeoGrid, seu negócio é justamente falar sobre essa precificação inteligente. Qual que é o prejuízo, na sua visão, de um negócio que tem uma solução de planejamento de demanda, mas que não leva em consideração essa elasticidade de preço? Boa. Primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, Carol, Helder. Espero que todos que estejam nos vendo aí estejam gostando. E acho que o maior prejuízo, né, primeiro, para a gente falar de comportamento, né, historicamente as pessoas entendem o pricing como um problema matemático. Então, se é um problema matemático, você fazer contas, colocar planilhas de Excel, o Helder sabe bem como é, que vem lá milhões de dados numa planilha de Excel. E quando a gente encara isso como um problema matemático, a gente deixa de lado muitas variáveis, deixa bastante informação de fora e fica tudo mais suscetível ao erro. Então, o maior prejuízo é justamente não ter o entendimento de que pricing é um problema comportamental. Envolve comportamento do shopper, envolve comportamento da loja, comportamento do varejista, envolve comportamento de dados, envolve comportamento da economia. E quando a gente deixa de lado essas informações e a gente não usa um algoritmo de elasticidade e vários outros algoritmos que consideram essas particularidades do comportamento de cada tipo de dados, a acurácia acaba ficando muito mais baixa, né? Então, eu acho que o maior diferencial da Predify é justamente esse, né? A gente saber que quanto mais variáveis e mais informações a gente tiver dentro do nosso algoritmo, mais preciso ele vai ser. Então, o primeiro grande paradigma que a gente tenta quebrar com os nossos clientes é justamente esse, né? Não é um problema matemático, não é apenas um problema matemático, é um problema comportamental. E quando a gente olha para comportamento, a gente precisa trazer dados, né? Sejam dados climáticos, macroeconômicos, dados históricos da empresa, e isso deixa o algoritmo muito mais preciso e os resultados muito melhores. E falando um pouquinho dessa nova solução, eu pergunto para os dois, para que tipo, tamanho, maturidade, características de cliente, o que promete essa nova solução? Tá, vamos lá, começando aqui. Primeiro, empresas, tanto varejistas quanto indústrias, que têm algum tipo de sistema de abastecimento e uma necessidade de abastecimento com múltiplos fornecedores, milhares de SKUs, diversas lojas, centros de distribuição. Então, toda solução, todo cenário que necessita de uma solução de abastecimento, a gente consegue aplicar a solução do DRP como um todo. E na parte de gestão promocional, aí a gente está falando mais sobre a parte de conseguir linkar a operação de venda com esse abastecimento. É como que a gente consegue gerar essa previsão de demanda em cima de uma promoção criada, como que isso vai refletir lá no abastecimento, para que a gente tenha o estoque ideal para aquela promoção que está sendo montada. Então, basicamente é isso. E normalmente utilizado dentro de uma categoria de CPG, por exemplo. E na Predify, né, inclusive nessa solução em parceria, a gente fornece, né, o algoritmo de inteligência artificial de análise da cidade, que, né, junto dessas funcionalidades que o Helder falou, mas na Predify a gente consegue atender outros segmentos. É claro que nossa estratégia hoje está toda voltada em cima da indústria, né, e varejo CPG e eletro, mas se você que está ouvindo não é desses segmentos, pode vir falar com a gente que a nossa solução atende também. Carlos, já aproveitando que você está aqui, que está na Predify, né, que hoje a gente fala de dados, desse cruzamento de dados para ter o melhor preço, eu aproveito para te perguntar, quais são as máximas obrigatórias e para quais as cadeias de consumo tem que se atentar quando a gente estiver pensando em uma nova solução de precificação? E eu também fiquei sabendo dessa nova funcionalidade que é lançada aqui no Summit, como a gente vem falando, né? O que você pode adiantar para a gente sobre isso e explicar um pouquinho de como funciona a Predify? Legal. Quem teve a oportunidade de assistir um pouquinho na minha palestra, né? Eu falo um pouquinho sobre a revolução do pricing, né? Então, historicamente, a gente sabe, o comércio existe há 11 mil anos, e o pricing passou por pouquíssimas revoluções nesse período. Primeiro foi o sistema de troca, depois foi o sistema de preço fixo, a precificação dinâmica e agora a inteligência artificial. Então,
esse processo, né, que pouco mudou desde que surgiu, a metodologia de precificação ela ficou um pouco defasada. Então, hoje, a gente precisa impor um processo de precificação que seja data-driven. Então, a gente precisa analisar dados internos da empresa, precisa analisar dados históricos, né, do mercado, entender comportamento, e isso faz com que a precificação em si seja quase humanamente impossível. Imagina, né, o Elder sabe bem, a gente lida com clientes no DRP que tem lá 50 mil SKUs, né, e mais outros 20 mil SKUs inativos. Você olhar para um cenário em que precificar produtos, olhando previsão de demanda, olhando clusterização de lojas, perfis de clientes diferentes, geolocalização, usando planilhas e com dados imprecisos. E super suscetível a erros, né? Exato. Então, uma mesa desse tamanho não é suficiente para a gente deixar todo o dinheiro que esses varejistas acabam perdendo, né? Então, quando a gente olha para esse novo processo de precificação, essa nova revolução, a inteligência artificial, ela transforma o responsável, o analista de pricing, num super-humano, capaz de olhar milhões de combinações, né? E aí a gente traz o clima, traz índices macroeconômicos, traz, assim, são mais de 55 milhões de indicadores hoje que a gente tem acesso para colocar no modelo de precificação, e aí os resultados, né, passam a vir de forma muito mais rápida, porque é possível você testar preços, você testar o que vai acontecer antes de ir diretamente para a gôndola, né? Então não é mais um processo reativo, é um processo proativo. Meu concorrente mudou de preço ontem, a gente já consegue ver e mudar, né, a nossa precificação para que isso tenha uma reação muito mais rápida, ou até mesmo é possível prever o que ele vai fazer para eu já me antecipar. Essa mudança de preço diariamente? Diariamente, pode ser até mesmo várias vezes durante o dia. É claro que quando a gente olha para o varejo físico, existem regulações, né, regulamentações que não permitem que a gente faça alterações de preço o tempo todo. Mas hoje, quando a gente fala de omnicanalidade, né, e a gente o varejista hoje está presente também no e-commerce, essas alterações de preço dinâmico na internet, né, geram uma vantagem competitiva muito grande. Assim, o futuro é dinâmico. Na verdade, o presente da precificação é dinâmico, o futuro é personalizado. Então, daqui pouquíssimo tempo, a gente vai conseguir fazer preço direcionado para cada pessoa, para cada perfil de cliente, na hora que ele quiser comprar. Então, e sem dados, acabei dando volta, mas resumindo a sua pergunta, né? Os dados são o novo petróleo, realmente, o novo ouro para o varejo, né? Tanto os dados que ele tem internamente, quanto os dados de mercado, e na Predify a gente consegue trazer tudo isso numa única solução. Muito interessante. E, Elder, agora vamos de spoiler? Pois é, a gente não quer dar spoiler, mas a gente vai dar um pouquinho, né? O que a gente pode esperar dessa nova ferramenta, do nosso novo DRP? Bom, a gente está trabalhando não só na evolução do DRP, mas para todos os produtos NeoGrid. Acho que é um desafio muito grande quando a gente precisa conseguir colocar cada vez mais insights para uma tomada de decisão cada vez mais rápida. Então, os nossos produtos vão caminhar cada vez mais para que essa decisão esteja ali, esse insight esteja ali para a tomada de decisão. Isso tudo, pensa que no DRP, eu preciso conseguir olhar e saber quanto está a minha ruptura hoje comparado à semana passada, como que isso está evoluindo, como que isso se conecta nos meus pontos de venda para saber qual ponto de venda está puxando esse indicador para cima e para baixo. Então, um spoiler que eu posso dar é que, em termos de experiência, a gente vai ter uma experiência cada vez mais fluida do ponto de vista de ter a resposta para tomar uma decisão cada vez mais rápida. Então, é para lá que a gente está caminhando, não só com o DRP, mas para todos os produtos da NeoGrid. Bem interessante. E o Carlos, é importante falar que ele veio da Índia diretamente aqui para esse podcast, Uma ponte aérea de 32 horas. E voltou premiadíssimo, né? Voltou na bagagem com um troféu para a Predify. Como é que foi lá, Carlos? Que troféu é esse? Me conta. Bem legal. Eu fui convidado pelo governo indiano para participar do G20, né? Que esse ano é o último ano da presidência da Índia no G20. Inclusive, o ano que vem será aqui no Brasil, né? O Brasil assume a presidência agora. E eu fui convidado para participar do G20 Digital Innovation Alliance, que é o evento de tecnologia organizado pela Índia dentro do G20.
E lá a gente teve uma competição, né, de startups com delegações dos 20 países participantes do G20, mais 9 países convidados, um total de pouco mais de 200 startups, e a gente foi selecionado como a segunda melhor solução na categoria de fintechs. Então, estou muito animado, bem legal por conhecer uma nova cultura, conhecer uma nova estrutura de como o varejo funciona, né? Como é pensar um varejo para 1,5 bilhão de pessoas, né? Então, na Predify eu gosto muito de entender como o mundo funciona, né? A gente nasceu como uma solução global, claro que o nosso foco é sempre o Brasil, mas trazer essas experiências de outros países e aplicar isso aqui tem sido bastante enriquecedor e eu estou muito feliz pela conquista. E essas experiências, elas serviram de inspiração para mais algum lançamento? O que a gente pode falar sobre isso? Sim. O pessoal que assistiu, acompanhou a palestra, né, já viu. A gente está lançando no início do ano que vem uma nova funcionalidade na Predify, que é chamada de potencial de consumo. E o potencial de consumo, assim como a gente está falando aqui, né, desde o início do podcast, é uma solução totalmente baseada em dados. Então a gente usa dados do IBGE, cruzamos com várias outras bases, são mais de 2 bilhões de registros que a gente tem de dados armazenados para calcular para usar, né, nesse algoritmo, e ele vai permitir saber qual é o exato potencial que cada consumidor tem para comprar um determinado produto. E isso acaba sendo um game changer no pricing, né? Porque se eu ofereço um preço que é superior ao que um consumidor tem o potencial de compra mesmo, muitas vezes eu vou deixar a gente de fora. Então, qual é o melhor preço para atingir o potencial máximo de compra de um determinado produto em um bairro de uma cidade? Então, isso chega numa precisão absurda, na menor granularidade possível, e a expectativa é que isso revolucione a forma de precificar nos varejos, e isso coloca a gente bem próximo do meu grande sonho, né, quando eu queria a Predify, que era ter um processo full pricing, entender todas as variáveis que interferem no preço. Ainda falta muita coisa, mas a gente está caminhando e o potencial de consumo coloca a gente mais próximo disso. Muito bem, então, obrigada, Carlos. A gente aguarda as novidades. Obrigada, Helder. E se você quer saber mais sobre o novo DRP e também sobre os lançamentos da Predify, acompanhe aqui a cobertura do NeoGrid Summit e também nas nossas redes sociais. Até mais. Obrigado, gente. Obrigado.